Existe uma tensão inevitável que a igreja evita encarar quando a tradição fala mais alto que a escritura. Quem de fato governa a fé? A pergunta não é retórica, ela é diagnóstica. Porque toda vez que um homem se autodenomina santo, bendito ou divino, não estamos diante de um simples excesso de linguagem, mas de um deslocamento de autoridade, e isso tem implicações profundas. A escritura não deixa espaço para ambiguidade quanto à fonte da santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16, a ordem é clara: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é título, é participação derivada. Deus é santo em essência, o homem no máximo é santo por imputação e processo, e é exatamente aqui que o problema se agrava, porque a autodenominação espiritual carrega um tom que não é neutro, ela revela arrogância, prepotência e uma perigosa autoexaltação. Quando alguém se posiciona diante de um altar, ou atrás de um púlpito assumindo para si títulos que insinuam superioridade espiritual, ele não está apenas se expressando mal, ele está se colocando, ainda que de forma implícita, em uma posição que se aproxima do divino. Não é apenas linguagem inflada, é uma tentativa sutil de ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Esse erro não é novo. Em Mateus capítulo 23, versos 8 a 10, Cristo confronta diretamente a cultura de títulos espirituais. Não queirais ser chamados rabi, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. O problema aqui não é semântico, é estrutural. Jesus está desmontando um sistema religioso que elevava homens a posições que obscureciam a centralidade de Deus. Agora observe o contraste. Em João capítulo 13, versos 13 a 15, o próprio Cristo lava os pés dos discípulos. Aqui está o ponto central. Quanto maior a autoridade, maior a expressão de serviço. A lógica do reino não é ascendente em honra, mas descendente em humildade. Qualquer tradição que inverta isso não é neutra. Ela é antagônica ao evangelho. Paulo reforça esse princípio em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. O líder cristão não é mediador de glória, é instrumento de serviço. Quando a liderança se transforma em autoexaltação, ela deixa de ser ministerial e passa a ser idólatra. Filosoficamente, isso toca a raiz do problema humano, a tentativa constante de transcender a própria condição através da exaltação do ego. Mas o evangelho confronta isso de forma direta. Em Filipenses capítulo 2, vemos Cristo esvaziando-se, assumindo forma de servo e humilhando-se até a morte. Liderar, à luz de Cristo, é diminuir. Portanto, tradições que elevam homens a categorias quase divinas não são meros desvios culturais, são rupturas teológicas. Elas substituem a suficiência das escrituras por construções humanas. E isso é o que Jesus denuncia em Marcos capítulo 7, verso 8. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E aqui está o ponto final. Inevitável, ou a igreja se curva à autoridade das escrituras, ou se tornará refém de suas próprias invenções. Não existe neutralidade nesse campo. Se essa reflexão fez sentido para você, não guarde isso apenas para si. Curta, comente e compartilhe, como responsabilidade real de fazer a verdade alcançar outros que também precisam confrontar o que acreditam.